Bem, nosso estudo de hoje é a lição 47 do livro da Esperança, Amigo e Servo. Ninguém pode servir a dois senhores. Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 24. Difunde em torno de ti, com os socorros materiais, o amor de Deus, o amor do trabalho, o amor do próximo. Coloca tuas riquezas sobre uma base que nunca lhes faltará e que te trará grandes lucros, o das boas obras. Capítulo 16, texto 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Consulta o dinheiro que encostaste por disponível e analisa-lhe a história por um instante. É provável que tenha passado pelos suplícios ocultos de um homem doente, que se empenhou a gastá-lo em medidas que não lhe aplacaram os sofrimentos. Terá rolado em teleiros, onde mães desvalidas se disputaram a posse dos encargos da servidão. Na rua foi visto por crianças menos felizes, que o desejaram em vão, pensando no estômago dolorido, e conquistado, talvez, por magro lavrador nas fadigas do campo, visitou-lhe apressadamente a casa sem resolver-lhe os problemas. Entretanto, não teve o longo itinerário somente nisso, certamente foi compelido a escorar o ócio das pessoas inexperientes que desertaram das atividades, descendo aos sorvedouros da obsessão. Custeou o artifício que impeliu alguém para a voragem de terríveis enganos, gratificou os entorpecentes que aniquilam existências preciosas, remunerou o álcool que anestesia consciências respeitáveis, internando-os no crime. Que farias de um lidador prestimoso que te batesse à porta solicitando um emprego digno? De um cooperador humilhado por alheios abusos que te rogasse conselho a fim de reajustar-se e servir? O dinheiro de sobra, que nada tem a ver com as tuas necessidades reais, é esse colaborador que te procura pedindo orientação. Não lhe congeles as possibilidades no frio da avareza, nem lhe escondas as energias no labirinto do monopólio. Acata-lhe a força e enobrece-lhe os movimentos na esfera de obrigações que o mundo te assinalou. Hoje mesmo ele pode obter com teu patrocínio a autoridade moral do trabalho para o companheiro, impropriamente julgado inútil, o revigoramento do lar, que a privação asfixia, o livro edificante que clareia as trilhas dos que transviam sem apoio espiritual, o alento aos enfermos desprotegidos ou a tranquilidade para irmãos atenazados pelos aguilhões da penúria, que frequentemente lhes impõem o desequilíbrio ou a morte antes mesmo de serem amparados no giro da mendicância. Dinheiro de sobra é amigo e servo que a divina providência te envia para substituir-te a presença, onde as tuas mãos muitas vezes não conseguem chegar. Sim, é possível que amanhã outras criaturas venham a escravizá-lo sobre intenções inferiores, mas ninguém apagará o clarão que acendeste com ele para a felicidade do próximo, porque, segundo as leis inderrogáveis que governam a vida, o bem que fizeste aos outros, a ti mesmo fizeste. O Emmanuel, hoje, ele divide o estudo dele em dois momentos. No primeiro momento, ele convida a gente aqui a uma viagem da gente começar a imaginar, parecendo aqueles contos lúdicos, aqueles contos infantis, né? Imaginar a trajetória do dinheiro. Porém, ele faz o dinheiro passar por mãos que a utilizaram ou de maneira equivocada ou a utilizaram como último recurso para poder satisfazer alguma coisa, uma questão de doença, uma questão de dívida, e ele vem mostrando para a gente, assim, em primeiro lugar, a intenção é clara, né? Não é a gente ficar se imaginando como um personagem de uma fábula sendo dinheiro que está falando ao invés de um animal, né? Na verdade, é a gente pensar no seguinte, é que o dinheiro ele passa por muitas situações e as pessoas ou estão utilizando de maneira equivocada ou estão utilizando também como de maneira desesperada também, né? E ele chama a nossa atenção para o dinheiro que sobra. O dinheiro que sobra. A gente tem condições, né? A gente vai encontrar aqui até condições de debater esse assunto, porque a gente vai encontrar dois sistemas. Um sistema que diz que você deve guardar provisões para você estar preparado para situações inusitadas que pode te pegar de surpresa, né? E o outro sistema é aquele de que você deve utilizar todo o recurso que está sobrando para você de maneira a estar satisfazendo os mais necessitados, né? A gente vai encontrar passagem do Evangelho, por exemplo, em que a pessoa está lá economizando dinheiro e
A mensagem que chega para ele no final fala: pobre coitado, né? Hoje mesmo buscarão sua alma. Naquele dia mesmo ele estaria desencarnando e todo o dinheiro que ele juntou acabou ficando ali para os descendentes, ou então às vezes até para terceiros que vão se apropriar daquele dinheiro. Me lembro de um estudo no livro No Mundo Maior, e é até fácil guardar, que é a penúltima ou antepenúltima lição do livro. É quando está acabando o livro. André Luiz ele encontra o avô dele no plano espiritual, e o avô dele era uma pessoa que tinha bastante dinheiro aqui quando estava encarnado. E foi inclusive o que proporcionou a oportunidade dele fazer a faculdade de medicina. Mas quando chega no plano espiritual, ele encontra o avô em situação muito lamentável, porque o avô estava junto com outros também que haviam sido ricos aqui na Terra, apegados ao dinheiro e agarrados a um monte de lama, acreditando que aquela lama ainda era o ouro, não querendo que ninguém roubasse o ouro deles. Quer dizer, um apego assim impressionante, né? Então a gente vai ter esses dois debates, vai ter um lado como o outro. E a gente pode muito bem, a gente estabelecer um equilíbrio entre esses dois. A gente deve fazer alguma provisão, sim, porque a gente não sabe o dia de amanhã. A gente pode ser pego de imediato por uma crise, né, por uma coisa muito séria. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que também utilizar essa sobra que a gente tem para estar ajudando, como ele diz aqui, até de uma maneira muito bonita também. Ele fala assim: dinheiro de sobra é o amigo e servo que a divina providência te envia para substituir-te a presença. Quer dizer, está sendo Deus aqui na nossa mão para poder fazer a diferença na vida das pessoas. Onde as tuas mãos muitas vezes não conseguiu chegar, né? Então ele está falando aqui para a gente, né, que a gente pode utilizar e deve utilizar o dinheiro. A verdade é que a hora que a gente conseguir trazer o amor para dentro do nosso coração de verdade, a gente vai ficar incomodado sempre que a gente encontrar pessoas ainda morando na rua, ainda passando por situações muito duras, e mesmo que a gente reconheça que a gente não vai conseguir transformar a nossa casa em um lugar para fazer o tratamento dessas pessoas, que são pessoas que precisam de atenção especial. Quem já trabalhou de alguma maneira com um morador de rua, o viciado, dependente químico que está morando na rua, né, sabe como é que é a realidade, sabe que o negócio não é bem desse jeito. Muitas das vezes a gente tenta ajudar e a pessoa sai do local, ela prefere voltar para a rua mesmo, e ela está doente, ela está obsediada, ela está passando por problemas às vezes gravíssimos. Então não é uma coisa tão fácil assim, né? Mas o que ele chama a nossa atenção e que a gente sempre gosta de estar também frisando é que nada substitui você estar fazendo o trabalho pessoalmente. O lado mais fácil é fazer as doações, e essas doações sempre elas ajudam, sim, né? Você tem lá o Pix da casa, da instituição, você tem os 0300 da vida, né, que a pessoa vai lá e doa não sei quanto, tudo bem. Agora, nada substitui você chegar na determinada casa e falar assim: o que está precisando? Aí você vai lá pessoalmente, vê, tem um contato, tem um olhar, né? Ah, está precisando disso nesse mês, e você vai lá, você mesmo compra. Mas eu não tenho tempo para fazer esse tipo de coisa. Tem, a gente consegue. Se é uma hora de almoço, normalmente a gente já tem um tempinho para descansar, normalmente no nosso trabalho, a gente consegue, não, vou aqui na loja tal, vou comprar alguma coisa, vou levar para lá, para aquela instituição no final de semana, ou então quando terminar meu expediente. Tem. O desculpismo é que não pode fazer parte da nossa realidade. A gente consegue ter tempo sim para poder estar participando um pouquinho de nada, né? É só o coração estar aberto ainda. Para muitas pessoas o coração ainda não está aberto. E aí você começa a fazer isso, e aí você começa a ver uma nova vida se desenrolar à sua frente, porque quando a gente começa a trabalhar com amor e começa a olhar o ser humano, começa a prestar atenção nos olhares, né, a gente começa sim a entrar no mundo espiritual sem a gente perceber. Tem um monte de espírito aqui querendo ajudar aqueles que amam, que estão encarnados, e esperando encontrar algum desses instrumentos. Quando você se oferece espontaneamente para ser esse instrumento e poder estar ajudando, não tem coisa melhor, eles vão aproveitar e a gente vai estar ganhando amigos do lado de lá da vida, já desde agora, que também, a partir de agora, também começa a nos ajudar também com nossas dificuldades, através da intuição, afastando também alguns obsessores, enfim, começa a transformar a nossa vida sim. É questão de vocês, cada um que está me ouvindo aqui, experimentarem, arriscarem. Vamos dar o primeiro passo e vamos ver como é que é.
E aí depois a gente vê o resultado. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.